Próxima sinopse é Herança. Alice, uma jovem curiosa e introspectiva, encontra os diários de sua bisavó Amélia. Ao ler as páginas amareladas, ela descobre semelhanças extraordinárias entre as experiências relatadas e sua própria vida. À medida que tenta descobrir mais sobre a história de Amélia, as coincidências entre os diários e eventos atuais se intensificam. Os diários. Não tinha reparado isso a primeira vez que eu li a sinopse no outro vídeo. Enfim. Os diários e eventos atuais se intensificam e o que parece ser um destino trágico se revela, levando a Alice a buscar no passado respostas sobre o seu futuro. E, como uma observação aqui da autora, ela diz que a história é de mistério e drama. Ela diz, pensei na possibilidade de talvez também abordar um romance que se relacionaria diretamente com os eventos descritos no diário e criaria um dilema para a protagonista. Porém, tenho receio disso deixar a história muito longa. Você acha que seria possível fazer essa história em um one-shot? Um one-shot, a descrição de um one-shot é uma história que ela tem um começo, meio e fim dentro de um número específico de páginas, sem a necessidade de você dividir essas páginas em capítulos, episódios, etc. Então é como um filme. Apesar de que tem filmes que são divididos em episódios e não deixam de ser filmes por conta disso. Mas enfim, Querendo ou não, esses nomes e definições são coisas que a gente criou para poder delimitar e entender melhor certas coisas e características. Mas, enfim. Então, um one shot, em teoria, seria isso. Quando você fala, é possível fazer história em one shot? Você pode fazer um one shot de, 20 páginas, 30 páginas, ou fazer um one shot de 80, 90, 120 páginas, por exemplo, e ainda vai ser um one shot. Então você consegue estender ou diminuir essa história, e desde que ela não tenha uma divisão e que você consiga começar e terminar aquela história ali, ela vai ser considerada um one shot. Em geral, séries são mais longas, por mais que você possa fazer, mas pensando aqui só nesse lance da formatação e do nome em si. Se você tiver uma série que tem 10 capítulos e cada capítulo ter 5 páginas, por exemplo, você tem uma série de 50 páginas. Entretanto, se você tem um one shot, por exemplo, de 80 páginas, mas ele não tem nenhuma divisão, você tem um one shot que é maior do que uma série. Então essa nomenclatura, ela serve basicamente só para a gente definir qual que vai ser o modelo que a nossa história vai ser trabalhada. Mas você não precisa, por exemplo, eu tenho que fazer um one shot porque o one shot ele é mais curto. Em geral ele mas você pode fazer uma minissérie em 3 capítulos ali de 20 páginas, vai dar 60 páginas. Ou você pode fazer um one shot e fazer a história direto numa tomada só de 60 páginas. Enfim, entende a questão que eu estou falando aqui? A quantidade de páginas em si, ela é mais ou menos invariável em relação a se vai ser uma série ou um one shot. A única diferença de série e one shot é você dividir ou não em capítulos. E aí muda, claro, a narrativa da sua história. Porque geralmente quando você termina um capítulo, você tem que ter um gancho para motivar o leitor a continuar no próximo. E quando você faz um one shot, você não tem essa necessidade desse gancho, porque acredita-se que o leitor vai ler numa porrada só ali a história do começo até o final. Ok. Então, dito isso, colocar um romance, sim, ele adiciona mais páginas, adiciona mais coisa à sua história. Tem formas de você fazer isso utilizando menos espaço. Seria, por exemplo, se o romance ele já tivesse presente na trama quando ela começasse. Quando a gente quer encurtar uma história, em geral a gente costuma ir direto ao ponto daquela história, então deixando que certas coisas que a gente talvez apresentaria ao longo da história já estejam presentes desde o começo, de modo que você já começa acostumado com aquela coisa, sem precisar ter a necessidade de construir e desenvolver ela. Quando a gente vai fazer uma história menor, a gente acaba, igual eu falei aqui na análise anterior, a gente acaba sacrificando um pouco de desenvolvimento de certas coisas, que, por exemplo, você falar, essa personagem está noiva desse tal personagem, você já consegue completar mentalmente, você que está lendo a história, no caso a gente que está lendo a história, já consegue completar que, beleza, eles se apaixonaram e tal, eles namoraram, tiveram ali seu relacionamento, em algum determinado momento ele ou ela pediu o outro em casamento e agora eles estão noivos, beleza, ou elas estão noivas, enfim, invariavelmente. Então você completa isso e você segue com a história a partir daí. Claro, se você quer desenvolver um romance, aí é outra coisa. Aí você vai fazer aquele lance dos personagens se conhecendo, se apaixonando, aí ficando junto, etc. E isso, obviamente, vai exigir mais tempo para não ficar aquele negócio de amor à primeira vista. De, na página 1 esses personagens se conheceram, na página 3 eles já estão se amando como se não houvesse amanhã, sabe? Então exige aquele lance da construção. Não é muito diferente de, por exemplo, fazer a morte de um personagem. Você quer que a morte de um personagem ela seja sentida por parte do leitor, você automaticamente exige
que esse personagem tenha passado mais tempo, né? Que esse leitor tenha passado mais tempo com esse personagem. E aí você precisa que aquele personagem tenha tido o famoso em filme chama de tempo de tela, né? Que é o personagem tenha passado tempo ali realmente mostrando esse personagem, desenvolvendo esse personagem, trabalhando esse personagem. Porque a gente só vai sentir a morte de alguém que a gente conhece, que a gente tem alguma relação, que a gente tem algum afeto, algum apreço, alguma empatia no mínimo, né? Do contrário, vira só uma notícia. Você fala, morreram 15 pessoas atropeladas no negócio. Você pode ficar meio chocado, tipo, caraca, 15 pessoas morreram atropeladas, mas você não tem aquela dor de luto e tudo mais que você teria se falasse, pô, mataram a sua irmã atropelada ali no centro da cidade, sabe? Já é uma coisa muito mais séria, muito que você vai sentir de fato. E é a diferença entre, sei lá, você pega um personagem e fala que ele morreu na primeira página do mangá, tanto faz. Agora, você acompanha um personagem durante 15 capítulos de uma história de 30 páginas e que esses 15 capítulos foram publicados mensalmente, então você ficou mais de um ano acompanhando aquele personagem, é a mesma coisa que morrer aquela pessoa que você conhece e era seu amigo há algum ano, ali 1 ano, 2 anos ou algo assim. Então tem uma certa relação de tempo dentro da história com o impacto que acontecimentos com esse personagem vai ter na trama. Então, novamente, você vai construir um romance, você precisa de mais tempo para construir esse romance. Ou você já apresenta esse romance construído e você trabalha o desenvolvimento dali em diante, né? Caso não seja do seu interesse ou do propósito da história precisar da construção desse romance. Vamos supor que para que que tenha a conclusão final ali da história, algum desses personagens que fazem esse par romântico, ou o par romântico da Alice, precisa se sacrificar. Então, para que o leitor sinta esse sacrifício, automaticamente a gente tem que ter um apreço pelo par romântico da Alice. E aí, beleza, tem as duas formas de fazer isso. Se você construir aquele romance ao longo da história, você vai precisar de mais tempo para que a gente crie esse apreço. A gente, como leitor, cria esse apreço por aquele personagem. Não dá para fazer numa história de 20 páginas. Eles se conheceram na página 5, na página 10 eles estão extremamente apaixonados, na página 15 ele se sacrifica. O leitor não vai sentir o peso daquele sacrifício, e se a Alice sentir, talvez o leitor até julgue ela, do tipo, mas ela acabou de conhecer o cara, por que ela tá, ou a garota, por que ela tá chorando assim pela morte, pelo sacrifício, ou caramba, mas já sacrificou pra uma pessoa que acabou de conhecer, etc. Se você apresenta que eles já tinham uma história antes, que eles já estão juntos há 10, 15 anos, e aí você trabalha só esse romance em termos de gestos de carinho, coisas que mostrem pro leitor de, olha, eles se amam, eles se gostam muito, eles estão juntos há muito tempo, etc. Talvez o leitor sinta mais essa perda, esse sacrifício, quando ele for feito, porque aquilo foi construído. Não foi construído desde o início, mas beleza, você também não acompanha essa personagem desde que ela nasceu, e mesmo assim, se ela for bem trabalhada e bem desenvolvida, os sentimentos, os pensamentos, vontades, sonhos dela ao longo da história, coisas que aconteçam com ela também devem impactar o leitor, ou pelo menos é o ideal que isso aconteça. Então eu adicionaria o romance de alguma maneira que ele servisse e funcionasse a trama que está sendo trabalhada aqui. Falar, eu gostaria de adicionar porque, eu gosto de história de romance, acho que engrandece a história, etc. Beleza, mas daí você coloca isso com alguma função na trama para não ser só aquela barriga que às vezes até atrapalha o caminhar da história, né? Principalmente quando a gente vê histórias assim. É muito comum isso acontecer nesses livros adolescentes, né? Então, geralmente nos livros adolescentes a gente tem uma premissa que tem a personagem que entra numa trama que às vezes envolve algo muito grandioso, como, sei lá, o fim de uma cidade, a destruição do mundo, algo assim, e aí ela se apaixona por um carinha ali naquele contexto. E em vários momentos fica parecendo, tipo assim, tem uma coisa muito, muito séria acontecendo pra você estar se preocupando com esse romancezinho, ou com o cara ter olhado pra outra menina. Tipo, nossa, o Jefferson olhou pra Jennifer, e agora eu estou com ciúme enquanto um meteoro cai aqui e destrói a minha cidade e mata todas as pessoas que eu conheço, sabe? E aí fica parecendo que, tipo, caramba, esse romance ele não tá servindo a trama. Muito pelo contrário, ele tá atrapalhando a trama da história, porque não faz nem sentido a personagem tá se preocupando com isso quando algo muito mais sério tá acontecendo. Então, quando você quer adicionar qualquer coisa que você queira adicionar na sua história e você quer fazer essa história um pouco mais curta, o ideal é que isso contribua de uma maneira direta ali para a trama que está acontecendo.
Então, se você vai introduzir um personagem ou uma personagem para ser um par romântico e vai trabalhar esse relacionamento acontecendo do zero, então esse personagem tem que estar relacionado com a trama que essa personagem está seguindo. Para que não pareça que ela simplesmente falou: nossa, eu tô mega preocupada e mega desesperada com essa situação dos diários da minha avó, que eu tô descobrindo e tá tendo relação com a minha vida e tal, mas peraí, aquele carinha é tão bonitinho, ou peraí, mas aquela garota é tão bonitinha, deixa eu dar um pause aqui nas coisas que eu estou fazendo, na minha preocupação e desespero, pra eu poder namorar um pouco ali, porque é legal, todo mundo tem que viver, né, gente? Enfim, e aí, beleza, por mais que isso possa até acontecer na vida real, e às vezes a gente tira o foco de coisas muito mais importantes na nossa vida por problemas bestas ou por outras coisas que não é que é besta, mas que em termos de nível de prioridade de uma visão mais global, ou pelo menos de uma visão mais lógica, tem menor prioridade, dentro de uma história isso acaba fugindo, e como o roteiro ele tem uma necessidade de permanecer interessante para quem está acompanhando, às vezes fugir muito do tema central ali da sua história pode fazer com que o leitor, né, perca um pouco o interesse pela história em si, a não ser que essa outra história seja tão interessante quanto. Mas daí, ainda assim, parece que a história está tirando para dois lados, está indo para dois caminhos diferentes. Então, de um modo geral aqui, o que eu faria realmente é introduz o romance de uma maneira que faça sentido dentro da premissa da história que está sendo narrada e que vai funcionar. Então, vamos supor que o cara também descobriu sobre esses diários e está pesquisando junto, ou a outra garota também descobriu sobre esse diário e está pesquisando junto. E aí, a partir desse momento que eles estão pesquisando juntos, estão com um objetivo em comum, aí vai nascendo esse romance, aí vai crescendo. Então ele surge de maneira natural enquanto os personagens estão buscando o objetivo final da história e não alguma coisa paralela que aconteceu ali por acaso ou só por vontade, porque a autora queria que tivesse um romance na história.